Bom dia, irmãos. Vamos estudar então a palavra de Deus, continuando no mesmo tema, o mesmo tópico que nós temos tratado nos últimos domingos, sobre o sobrenatural. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, e vamos então meditar um pouco nas coisas sobrenaturais que Jesus fala com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isto? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muito bem, esse é um texto bastante conhecido de cada um de nós. E nele aqui nós temos o versículo, de João 3,16, porque Deus amou o mundo, que é normal os crentes saberem pelo menos esse versículo de cor. E nós temos aqui uma conversa de Jesus com Nicodemos, explicando para Nicodemos como é que se tem acesso às coisas sobrenaturais, as coisas do reino de Deus. E Jesus vai falar a respeito da dificuldade das pessoas de aceitarem e de entenderem essas coisas. Ele fala: eu falei para vocês de coisas aqui da terra. Como é que vocês não acreditaram? Como é que vocês vão acreditar se eu falar das coisas que são celestiais? Então hoje eu quero meditar junto com os irmãos sobre essa questão de que Jesus fala com Nicodemos. O que é ser uma pessoa nascida do Espírito? Eu sei que é bem difícil, é bem complicado de entender, mas eu quero meditar junto com os irmãos. E talvez a gente troque então algumas experiências de vida, da nova vida com Cristo, com que cada um irmão tem experimentado essa vida do Espírito. Mas não é assim algo simples que a gente tem uma resposta pronta, uma resposta fácil. Nós já falamos de uma maneira até técnica em outras aulas sobre o novo nascimento, mas eu não quero entrar nessa questão técnica do novo nascimento. O foco que eu queria junto com os irmãos é a vida da pessoa que nasceu de novo, é essa experiência sobrenatural com Deus, que todos nós temos algo para falar, porque é questão de experiência, não é questão de conhecimento técnico. Você não precisa entender, você só precisa falar: eu experimentei isto. A primeira questão que me chama a atenção desse texto aqui foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Ele falou assim: versículo 7 do capítulo 3. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
essa resposta de Jesus, isso que ele fala é muito enigmático, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? Quando eu leio isso, eu me lembro, por exemplo, da história de Felipe e o eunuco, que Deus o guiou, que o Felipe a se encontrar com o eunuco. Felipe pregou para o eunuco, batizou o eunuco, e quando o eunuco foi falar com o Felipe já tinha sido arrebatado pelo Espírito e tinha desaparecido e já apareceu em uma outra cidade. Então, esse é um exemplo da Bíblia, conforme eu creio, que é uma pessoa guiada pelo Espírito. Ela não sabe das coisas, ela interage com Deus, ela é guiada. Quando a gente é guiado, a gente é guiado. Então tem alguém no comando e a gente só segue as ordens, né? E foi assim com o Felipe. Ele não sabia para onde ele ia. Ele foi chamado por Deus, você vai e fica em tal lugar. Não sabia para quê. Quando apareceu o eunuco lendo a palavra, ele percebeu ali uma oportunidade. Então ele entendeu na mente dele que deve ser para isso que Deus o chamou ali. Então ele imediatamente abordou o eunuco, conversou com o eunuco, e é interessante que ele aproveitou a oportunidade, falou: você está lendo aí, você entende o que lê? Aí o eunuco falou: olha, como é que eu vou entender isso aqui se ninguém me explicar? E aí então Felipe começou a explicar para ele e o eunuco se converteu. E quando ele terminou o serviço, que foi a pregação da palavra, e até batizou o eunuco, logo Deus já o levou para outro lugar, involuntariamente. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, era assim que agiam os profetas. O profeta, ele recebia uma mensagem de Deus. Nas igrejas pentecostais fala recado. Então vai até uma pessoa, o profeta existe para isso, para ir lá para falar para a pessoa. Então ele vai até a pessoa e dá o recado de Deus, e depois já some, ele não fica ali para receber dinheiro, para receber comida, para receber reconhecimento. Ele pega e fala algo e vai embora, e deixa a pessoa lá com a bomba, né? Que pode ser uma notícia igual que foi dada para o rei. O profeta foi levado até o rei e falou para o rei: olha, tem uma palavra de Deus para você, prepara tudo na sua casa, ajeita suas coisas, porque você vai morrer. Esse é o recado. Deus mandou. Às vezes você chegar para o governador, um de nós aqui, falar: ó, governador, Deus mandou eu vir aqui para falar que tem jeito não, você vai morrer, viu? E aí você vai embora. Como é que fica isso? Mas foi isso que o profeta fez. Você vai ter diversas situações onde o profeta de Deus, o homem de Deus, né, porque a maioria era homem, né, é colocado ali diante de uma situação, e ele então vai encarar aquilo, e é uma situação que ele não é preparado previamente, ele só tem uma ordem, né? E ele vai e cumpre aquela missão. Então, mesmo que seja encarar o rei, que é malvado, que pode matar ele, pode jogar ele em prisão, como muitas vezes fez, né? Mas é assim. Então a pessoa guiada pelo Espírito, ela não age dela mesma. Se espera que a pessoa não haja dela mesma. Ela age sempre sobre as ordens de Deus. Então Deus dá uma ordem que você não sabe e não entende o porquê, mas você vai e executa. Os resultados ficam com Deus, não são sua responsabilidade. Você é um
carteiro, mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Quando a pessoa recebia um anjo, é porque ele estava recebendo um recado de Deus. Então, o anjo aparecia para a pessoa e falava, por exemplo, para a mãe de Sansão, falou: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser santificado para Deus, e ele não vai poder tomar bebida forte e tal. Aí ela foi, ficou preocupada, contou para o marido, aí o marido foi lá, conferiu com o anjo. Então, é assim, o anjo, sempre que ele aparece, é para trazer uma mensagem. E os profetas também. Então Deus usava anjos, usava profetas, né? E nos dias de hoje ele usa quem? Nós, os crentes, certo? Então nós somos mensageiros de Deus, nós somos pessoas que têm um recado de Deus para dar para as pessoas. E a mensagem é essa que a gente leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho que ele tinha, que era o único filho que ele tinha, para morrer, para que quem acreditar nesse filho tenha a vida eterna, né? Então a gente entrega essa mensagem. Agora, como a gente entrega essa mensagem? Como é que Deus usa as nossas vidas? É particular de cada um. E aí nós vamos conversar sobre isso. Baseado nessas coisas que eu já falei, os irmãos podem compartilhar a sua experiência de que eu estava lá um belo dia no meu trabalho, aí apareceu uma oportunidade e eu senti algo diferente que me guiou a pegar e falar para aquela pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos trocar algumas experiências sobre isso nessa manhã, para nós vermos e tentarmos entender, porque veja, é muito misterioso, porque a gente está falando de algo que é fora do comum, tá? Então é muito misterioso isso, e é para ser assim, porque a gente está falando de algo que não é normal, é algo que é interferência divina na vida da gente e que nos leva a agir. Então, eu quero abrir então para a participação dos irmãos nesse momento. Enquanto isso, eu vou cuidar aqui do meu nariz que está difícil. Falando do meu eu li a história desse senhor, que está na minha cabeça, ali no primeiro Reis, capítulo 13, quando Deus envia o profeta para falar com Jeroboão, que estava fazendo os altares e elegendo os sacerdotes por conta própria. E esse profeta chegou lá e falou com o Jeroboão, a mão dele, a mão sobre ele, a mão secou, a mão ficou seca. Todo mundo conhece essa história. E aí ele pediu o profeta orou e a mão dele voltou. Mas eu quero só acompanhar a história. Esse profeta, ele foi enviado por Deus. Como o pastor começou a falar de enviados, do profeta para cá, aí ele convidou ele para ir para casa. Vamos lá comer, vamos beber, eu vou te recompensar. Aí o pastor começou a falar, tudo isso na minha cabeça. Aí ele falou assim: não, não posso, nessa terra eu não como nem bebo, porque foi a ordem do Senhor. Aí o profeta foi embora para o caminho dele. E aí os filhos do outro profeta velho ficou sabendo que aquele profeta teve com o rei. E o profeta velho foi de encontro com esse profeta novo. E levou uma mentira. Deus, aí o texto fala assim que Deus levantou o profeta velho, foi lá, encontrou os profetas novos sentados debaixo de uma árvore e falou assim: olha, vem comigo para a cidade, entra na minha casa, vamos comer. Ele falou assim: não, nessa terra não vou nem Deus, porque é a ordem do Senhor. Aí o profeta falou assim: não, mas Deus falou comigo que você tem que voltar comigo para poder comer e beber. E aí eu sou profeta igual a você. Então, o que eu quero chegar à conclusão é essa: como que Deus levanta alguém com uma mentira para falar com o profeta, para voltar e o profeta cometeu um pecado, porque a ordem era não voltar. E o profeta velho foi lá, mentiu para ele, e ele voltou com o profeta velho. E o que aconteceu? As consequências da desobediência, a morte do profeta. Aí aqui eu comecei a ler, eu li essa semana 5 vezes, e lia e voltava, e querendo entender a história. Eu falei: meu Deus, como que pode as coisas dessas que fica assim, parece que a gente não tem entendimento, não chega a uma conclusão do fato. Como que pode
e vai enganar outro profeta, né? Para poder voltar e causou uma morte do profeta. E aí depois, no final de tudo, ele falou para os filhos, aí desobedeceu também, foi sepultar o profeta, não era para ser sepultado, sepultou o profeta, e aí depois falou para os filhos, quando eu morrer eu quero ser sepultado junto com esse profeta que foi morto, o profeta velho. Então assim, uma história meio eu contei assim meio enrolado, eu acho que os irmãos não vão entender. Mas a conclusão que eu cheguei é essa: como que pode alguém levantar com mentira para enganar um profeta? A qual a ordem era, não volte. E ele foi lá e disse, eu sou profeta igual a você, volte comigo, Deus falou comigo, usando o nome de Deus para levar um recado mentiroso, né? E aí o texto ela fala que Deus falou, Deus usou esse profeta. Aí eu pensei comigo assim, como Deus pode tentar alguém? Não. Deus não tenta ninguém. Por que esse profeta se levantou para tentar aquele profeta para fazer ele voltar esse pecado? É bem simples, na verdade, tá? Tem toda uma doutrina sobre essas coisas, mas eu não passei para os irmãos ainda. Eu já dei uma pincelada em alguma coisa lá no Antigo Testamento, por exemplo, um básico. Veja bem, nas igrejas tradicionais igual a nossa, não é tratado muito dessas coisas do sobrenatural, tá? E então é até um pouco diferente eu estar falando sobre essas coisas com os irmãos, né? Porque não é de tradição, não é muito dada atenção para essas coisas. A questão é que realmente é necessário entender um pouco e lidar um pouco com essas coisas. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento tem o básico que é assim: se vier um profeta e ele falar, certo? E as coisas que ele falou não se cumprirem, não é para vocês ouvirem esse profeta, porque ele é um falso profeta. Ok? Isso é uma regra. Aí depois vai ter uma outra orientação. Se vier um profeta, fizer um sinal milagroso, sinal acontecer, mas logo depois desse sinal milagroso, o profeta começar a ensinar coisas que são contra as ordens de Deus, não é para seguir esse profeta. E o texto lá vai falar exatamente dessa forma que aconteceu nessa história. Porque o Senhor Deus vos prova para saber se vocês estão fiéis a Ele. Então lá desde Moisés, lá no comecinho, na época do deserto, já tinha esses ensinamentos, e passa assim um pouco batido, né? Mas vocês vão ver alguma coisa parecida com isso quando o pastor chega aqui e fala para vocês: olha, rebanho, não fica comendo, se alimentando de qualquer comida que qualquer pastor dá por aí. Ouça o pastor da sua igreja, estude com o pastor da sua igreja, pega a Bíblia e pergunta para ele, cara a cara, o pastor está ali para isso. Não fica ouvindo qualquer um falando aí no rádio, ou na televisão, ou na internet, porque tem muita gente que ensina coisas erradas, tá? Então, realmente, isso já desde sempre é assim. Semelhante a isso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai ensinar. Jesus falou dos falsos profetas, certo? E o apóstolo Paulo vai falar: o mensageiro, não se assustem do mensageiro de Satanás está entre vocês, porque o anjo de Satanás, o mensageiro de Satanás, ele se disfarça como anjo de luz para enganar as pessoas. Então lá na primeira carta de João vai falar: não creiam a todo espírito, provem os espíritos, porque tem muitos anticristos que têm saído pelo mundo. Então não é para você sair dando ouvido a qualquer um, porque tem um monte de mentira e tem um monte de bobagem. A Bíblia mostra, não é que Deus tenta, mas Deus permite
que esses espíritos malignos, essas coisas erradas estejam presentes, e essas tentações elas existem, elas vêm, certo? Porque faz parte da realidade conturbada desse mundo. Por exemplo, o caso de Jó. Alguém já prestou atenção que a história de Jó é inútil? Como que ela é? É um homem que é provado, acontece toda uma coisa, e alguém vai falar assim, sabe por que eu estou falando que é inútil? Porque eu ouvi uma música esses dias na rádio, como eu estou falando para vocês, né? Falsas profecias. E a música pentecostal, bem bonita, falava sobre o propósito da provação, porque você vai sendo provado, porque Deus quer te ensinar algo, porque depois você vai sair mais forte. E eu ouvindo a música e falando, isso não é verdade. O sofrimento não é obrigatório que ele tenha um propósito, que você tenha algum lucro. Muitas vezes é só sofrimento mesmo, sabe? Porque as pessoas querem, tem que ter um significado isso, tem que ter algum propósito. Não, a vida é assim errada. Simplesmente acontece coisas ruins e não é para você aprender nada, é só que aconteceu que é ruim porque é ruim mesmo e pronto. Não tem nenhuma lição para tirar, aconteceu porque aconteceu. E o caso de Jó foi isso. Jó tinha X status, durante a aprovação Jó perdeu aquele status, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, e depois Deus restituiu. Ele não ganhou nada a mais por isso, em matéria do que ele perdeu, tá? Então, lógico que ele teve um contato com Deus, tá? Mas eu não estou falando dessa parte, eu estou falando da questão do que ele tinha. Ele perdeu filhos, perdeu riquezas, perdeu tudo. No final da história ele é restituído. Então é uma coisa assim, o sofrimento. O que esse sofrimento te ensinou? O que você ganhou com esse sofrimento? Nada, exceto aquela questão de Deus aparecer primeiro. Mas Deus poderia ter aparecido sem sofrimento nenhum, como ele já apareceu para um montão de gente antes, tá? Então isso é uma coisa. Então, às vezes, a mentira, sabe? A mentira, o engano. Veja bem, a verdade, que nem eu estou falando, ela é amarga. A verdade é amarga. Eu estou falando que existe o sofrimento e que não tem propósito nenhum. O propósito de ser dele é causar dor. Você sofre e você não aprende nada, você só sofre. Tá? Isso é a verdade. A mentira é passar mel nisso e querer trazer assim, olha, não, e tal, tentar, sabe, amenizar a coisa que não tem o que amenizar. Uma vez eu encontrei com a irmã e ela contou que perdeu o marido, depois perdeu o filho e estava com câncer. Eu falei, eu não tenho que te falar, vou só te abraçar aqui. Eu vou falar o quê? Que consolo que eu vou dar? Não tem consolo nenhum, sabe? Então, o ser humano, a mentira, tá? Ela é palatável. Então, tudo que vocês virem, um conselho, tudo que vocês virem que for algo que muitas vezes parece te traz um consolo, algo palatável, algo bonito em meio a uma coisa feia, reflitam, né? Não vai aceitando assim, sabe, recebendo. Pode ser realmente que tenha alguma lição no meio de alguma coisa e tal, mas calma, sabe? Porque a verdade, eu vou falar assim então agora, olha, o inferno não é tão mal assim. O inferno é uma opção até aceitável, é um estilo de vida. Se você morrer e você for para o inferno, tá bom, né? Aí eu vou falar que Deus vai que Deus vai punir, vou falar, não,
veja bem, a morte, você vai para o inferno, mas o inferno, a condenação de Deus não é tão negativa assim, né? Sabe? Não tem isso, não é brincadeira. Não tem florzinha nisso daí, não. Morreu, foi para o inferno, está lascado, está frito, não tem o que fazer, acabou, está destruído, é o fim, não tem nada depois disso, não tem esperança. Tem alguém lá da Europa escreveu uma obra de arte, lá como se fosse Shakespeare e tal, alguma coisa assim, Inferno de Dante, uma peça. Nós aqui, Zona Sul, pobrezinhos, não somos muito cultos, mas tem uma frase lá que quando o cara está entrando no inferno, morreu, está entrando no inferno, está escrito lá: abandonem a esperança a todos aqueles que entram por aqui. E é isso. Então, a Bíblia ela é muito séria. A mensagem de Deus ela é muito séria, né? Ela é muito séria. Encontra com Deus enquanto ainda dá tempo. Faz amizade com Deus. Pede perdão dos seus pecados. Acerta a sua vida, porque quando você morrer, você vai ter que prestar contas. E se o juiz for o seu amigo, se você tiver Jesus como advogado, você vai ter sorte, sabe? Você vai passar e você vai chegar num lugar melhor, vai ter esperança. Mas se você for inimigo de Deus, se você ignorou Deus a sua vida inteira, a morte é a coisa mais escura, mais sombria, mais horrível, mais tenebrosa, um sofrimento sem fim, é o que vai te esperar. Não vai ter nenhum consolo em você estar vivo do outro lado inconsciente, porque você vai preferir ficar morto inconsciente. Só que a morte e a inconsciência não vai vir, vai ser sofrimento eterno. A Bíblia fala a expressão mais horrível, quando você vê uma mãe que perde um filho e não tem consolo, é choro e ranger de dentes, é dor o tempo inteiro. É isso que significa o inferno. Aí o evangelho é para isso, apresentar Jesus que dá o céu, ou você rejeita Jesus e vai para o inferno junto com o diabo. O inferno foi criado para torturar anjos, não foi para torturar pessoas, certo? Então é essa a realidade. Mas as pessoas ficam passando açúcar, fica fazendo umas coisas coloridas, dizendo que Deus não é mau. A Bíblia fala, Deus é bom para aqueles que esperam nele, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. É uma expressão de raiva. Deus é vingador. Você fez o mal para os filhos dele, você fez o mal para ele, você fez o mal para o mundo, matou os animais, queimou as florestas, fez tudo de errado na sua vida, oprimiu o seu próximo. A vingança está ali. Deus é a vingança, Deus é a justiça. Justiça, vingança, são duas palavras que são a mesma coisa lá no passado, lá na origem de tudo. Então, Deus, ele não vai ser uma pessoa misericordiosa na hora que é para punir. A misericórdia de Deus é para aqueles que querem a misericórdia, tá? Irmã? Sim, sobre o texto do irmão relator, não é um caso assim, a palavra de Deus, tudo que foi escrito, foi escrito sim, para a gente prestar atenção e ficar inteligente, né, e aprender. Então, esse aí não foi
tem um princípio aí da hierarquia, que não existe. Então, às vezes você pensa assim, não, esse é o profeta mais velho e tal, vou obedecer. O que acontece é que quando Deus falou diretamente com aquele profeta, certo? Somente Deus falando diretamente é que poderia mudar a coisa. Você está entendendo como é que é o negócio? Você recebeu uma ordem direta de Deus, aí chega um cara falando que Deus falou com ele. Se Deus fala diretamente com você, então, se ele quer mudar a regra, as ordens, ele vai falar diretamente com você de novo. Então, era uma pegadinha, certo? Foi bom que eu trouxe esse texto do dia de hoje, que tem muito como é muita coisa complementar. Existe muito isso hoje. Sim. Não, Deus falou comigo. Não, mas se ele falou com você, fala comigo também, entendeu? É que as pessoas elas não entendem. Quando a gente fala em profetas, no dia de hoje, eu vou sempre repetir, todos vocês são profetas. O Espírito que está dentro de vocês é o Espírito da profecia, tá? Então todos vocês têm contato direto com Deus, todos vocês estão aí para ser pessoas que levam a palavra de Deus, certo? Não estou falando de liderança, não estou falando disso, eu estou falando que para pregar lá fora para as pessoas no mundo, vocês são profetas, porque vocês vão viver como profetas, guiados por caminhos que vocês não conhecem, e vão morrer como profetas. E aí, se a gente parar para pensar, Deus, que nem minha mãe gosta de falar, que são coisas assim que a gente vê, às vezes a pessoa da igreja normalmente assim não percebe. Mas Deus tira uma pessoa de um lugar, leva para um outro estado para fazer uma obra ali. A pessoa acha que é ela que quer mudar, que é ela que está mudando, certo? E Deus tira ela daqui, leva para lá, certo? Que nem o meu pai. Eu estava pensando ontem à noite, meu pai e minha mãe, eles vieram lá de outro estado, lá de Minas, vieram aqui. O tempo de vida que meu pai teve aqui, ele plantou 3 igrejas, certo? Que eu conheço. Tem mais uma lá no São Luís, que é a Vida Nova, então já são 4, né? Mas lá na terra dele, ele teria feito a mesma coisa, porque desde os 18 anos ele era um pregador itinerante. Ele ia nas igrejas pregar, substituindo o pastor, porque era um pastor para 4 igrejas, porque lá era carente. Mas Deus tirou ele de lá, trouxe para cá, e aqui ele fez a mesma coisa, cuidou de um monte de igreja, né? Então, tem coisas que a gente só vai entender no final da vida. Eu costumo usar uma expressão assim: não julga ninguém antes do fim da vida, porque um livro, a vida da gente é um livro, e esse livro você tem que ler ele do começo ao fim para você falar o personagem tal é bom ou é mau. Então, às vezes a gente está na metade da vida, metade do livro, julgando as coisas, mas dali para o final tudo pode mudar. A pessoa pode se desviar, uma pessoa pode, estava toda errada, de repente a pessoa, os últimos momentos da vida dela, ela faz as coisas direito, né? Tem tudo isso. Irmão Luiz. Pastor irmão, é interessante, é muito interessante a história cristã e os caminhos para andar com Jesus. É muito interessante e delicado, né? Hoje a gente percebe, o pastor profeta, o pastor Ciclo,
reino deste mundo. Não vai abandonar. E focar somente no reino eterno. Viver com Cristo. Viver com Cristo. Então, se prega até por aí. A gente não já fala tanto, muitas vezes fala mais. Eu vou me converter para melhorar a minha vida. Né? Tem 1000 e tantos objetivos cristãos que são prioridade, menos reino eterno, menos reino com Deus, menos vida no céu. Né? É para melhorar a situação financeira. E a situação é a situação financeira. Ter prazer com as coisas daqui. E hoje parece que a humanidade está muito mais ainda. Né? Agora você vê que eu quero dizer o seguinte: quando Ananias e Safira errou, qual era o alvo? Não era tomar posse do dinheiro, era tomar posse do dinheiro. O problema era o dinheiro. Andava com isso, mas o problema era dinheiro. Então a gente vimos a humanidade hoje seguindo esse mesmo estilo de vida. É o dinheiro, é o carro, é o bom emprego, é o bom estado, e daí, enfim. Aí, quer dizer, em outras palavras, isso é uma conversão enganosa, mentirosa. Não se converteu a Cristo, né? Não se converteu ao Senhor Jesus. Isso é delicado, isso é muito delicado. O prazer da pessoa não está em Cristo Jesus. A prioridade, o Senhor não é Jesus. O Senhor não é Jesus. O Senhor são bem materiais. Né? Na vida de crente, que seja o crente, seja pastor, é isso aí. Porque a outra razão, Jesus curou os 10 leprosos. E ele disse: não foi 10, cadê os 9? É isso aí. Quer dizer, foram a Jesus, encontrou com Jesus, não para uma cura de vida com o Senhor Jesus. Foi curado para tratar, trabalhar e arrumar dinheiro e viver a vida dele no mundo. Então, é o que a gente observa hoje. Né? Às vezes a igreja, os líderes investem, trabalham, aconselham, orienta, batiza e tudo bem, dá aquele apoio. Mas quando as coisas melhoram, porque Deus é fiel, olha, são poucos que tiveram agradecido, são gratos. São poucos. A gente vive uma vida de prazer na carne. Prazer na carne. Não é prazerosa a vida espiritual como é na carne. E isso é muito perigoso. Tá? Os prazeres carnais, no bem-estar da vida, na fantasia, né? Na prosperidade, no enriquecer. Me desculpe até falar assim, mas pode me verdade. Parece que é uma vida também de mentira. Não é uma vida de verdade, como o Senhor Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado nisso.
para não ter uma vida cristã de mentira. Se eu não conseguir por aquilo, estou fora. Se eu não conseguir meus objetivos nessa terra aqui, o meu bom emprego, a minha fonte, estou fora. Vida de mentira. Deus me perdoe, mas a vida que segue não é essa. Foi por isso que depois da pregação de Jesus, ensinamento, os discípulos disseram para ele, dura esse discurso. Dura, e foi para a coisa de Jesus, olha, aí, mas é assim. Essa lição vai tomar um pouco de tempo. Tudo bem. A irmã Carol quer falar. Voltando um pouco na questão Eu só vou pedir para os irmãos, quando falar um pouco mais alto, para poder sair na gravação, tá? Porque eu observei, acho que uma aula atrás, que os irmãos comentaram, mas ficou muito baixinho, tá? Então não fiquem tímidos assim, falando para dentro. Pode botar a voz para fora. Pegar o microfone? Não, estou falando das pessoas. Eu não sei se precisa. O microfone faz mais chiado de fundo do que... Mas vamos ver. voltando um pouco na questão do mensageiro, Cristo, mensageiro de Deus, porque Deus manda você falar as coisas no momento apropriado, né? Eu estava próximo de sair, você pode contar as histórias que aconteceram comigo, porque é onde Deus, quando Deus age, a gente conta, né? Eu estava perto de sair da outra igreja, um pouco desanimada por causa da distância, sei lá, talvez porque o Senhor queria me levar para outro lugar. E eu ainda estava servindo lá na equipe das crianças, e eu lembro que teve uns momentos que começaram a dar uns papeizinhos, assim, para as crianças lá na igreja, assim, falando assim, olha, anota o pedido de oração das crianças. Bonitinho. E aí eu fui passando, anotando, falei, hoje eu vou anotar então. Já que é para anotar, vou anotar. Fiz uns 10 papeizinhos. E no meio da anotação veio uma criança, acho que de uns 6, 7 anos de idade, e ela falou assim, filha, tem pedido de oração? Aí, não, pedi pela saúde da minha mãe, um emprego, aquelas coisinhas básicas, ou, sei lá, para passeio no final de semana. E aí veio uma menina e falou assim, eu queria pedir pela minha mãe. Aí eu falei, por quê? Eu acertei, porque ela parecia triste. Porque a minha mãe tem tanto problema, tanta coisa para fazer, tão estressada, e eu não sei o que fazer. Aí ela foi me contando, eu perguntei, eu ajudo ela com os meus irmãos e tudo mais. 6, 7 anos. E ela desabafando com a lágrima no olho. E falando da questão de ser mensageiro, né, do Senhor, mesmo desanimada, indo lá na outra igreja, eu queria que Deus me levou naquele domingo para falar com aquela criança, né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, ora a Deus todos os dias, pede a Ele força para você continuar ajudando a sua mãe. Eu tenho certeza. Isso não foi coisa de mim, né, pastor? Porque quando a gente fala assim, a gente está servindo ao Senhor, eu creio que Ele usa a gente para falar com as pessoas, como o pastor falou aí no começo da missão, né? Eu falei, olha, continua orando, vamos orar junto, para que Deus continue te dando força para você continuar ajudando a sua mãe. Eu creio que Ele está te usando para você ser um suporte, um refresco, uma ajuda para ela. E ore por ela, ore por você, ore por ela, vamos orar junto agora. E aí nós oramos juntas, e depois eu fiz a oração lá no culto das crianças. Tem um culto lá das crianças na hora da oração, né? E eu creio que o Senhor usa a gente, mesmo às vezes quando a gente está meio cansado, né? Mas se a gente entregar ao Senhor e acreditar crer que a gente é um mensageiro realmente do Senhor, entregar aquele dia que a gente vai servir para Ele vai usar a gente como mensageiro, porque realmente a vida de ninguém aqui é fácil. Nem a vida das crianças, nem dos adolescentes, nem dos adultos. A vida é dura. E o Senhor usa a gente assim, nos momentos mais inesperados para realmente trazer a mensagem que às vezes aquela pessoa está precisando. Peraí, a irmã Noêmia. É isso, né? Pode falar. Uma questão. O homem que se converte ou é o Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos converte? Não é Ele que nos chama para sempre nos preparando, restaurando, dando
Com nós mesmos, nós conseguiríamos. existe uma discussão entre as igrejas, entre as teologias, muito grande, né? O pessoal da predestinação, da eleição, eles dizem que você é forçado a se converter. Então, é igual um copo de água, que você é igual um copo de água que está aqui, de um lado aqui da mesa, e Deus vem, tira você do mundo e coloca você lá no reino celestial, no reino espiritual. Você não interage. Isso é o tal da doutrina do monergismo. Somente Deus é que salva e que age, não importa se você quer Ele ou não, Ele faz você querer e acabou. A outra é do livre-arbítrio, né? Que é o oposto. Que Deus, Ele fala com você e espera uma resposta. Então é o sinergismo, né? Os dois interagindo. Ele fala com você e ele espera uma resposta. E a resposta pode ser sim ou pode ser não, tá? Eu acredito, né? Eu creio, eu entendo que é mais dessa forma. Aquela parte da Bíblia que fala assim, Jesus, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ficar com ele, vou cear com ele. Se não, não. Eu não entendo assim que Deus vai, arrebenta a porta, pega a pessoa lá a força dentro, entendeu? Então, quando a gente tem uma visão mais assim, a nossa responsabilidade fica maior, porque se fosse assim, Deus que salva, eu posso sentar aqui no banco da igreja, eu trabalhando ou não, Deus vai salvar. Agora, quando é uma coisa que é um recado de Deus para ser levado e a pessoa tem que aceitar, a pessoa que vai aceitar ou não o recado, a mensagem, ela tem sua responsabilidade. Quem leva o recado ou não tem sua responsabilidade. E aí é onde a minha teologia, a minha visão, é onde a gente, como igreja, pode pecar, porque a gente não está cumprindo o nosso papel. Então nós temos responsabilidade de levar o evangelho, de testemunhar. E lá no céu, no dia do juízo, nós vamos ser cobrados disso. Olha, você tinha a palavra de vida eterna e você não falou para aquela pessoa, e aquela pessoa não ficou sabendo, e aquela pessoa se perdeu. É muito complexo essas coisas, mas eu prefiro simplificar. Não tente entender as regras do jogo, jogue o jogo. Não é um jogo, é uma guerra, né? Faça a sua parte como se dependesse de você. Se no final você descobrir que depende de Deus, ok, perfeito. Mas se esforce, dê o seu sangue e peça a ajuda de Deus. Eu tento jogar com todas as ferramentas que a gente tem, tudo que a gente tem à disposição, né? E não me esquivar de responsabilidade alguma, porque é tudo muito difícil de se entender. E talvez assim seja melhor. Tem igrejas que pregam a doutrina e vai para esse negócio de que Deus faz tudo. E aí, a minha preocupação, quando eu vejo esse tipo de doutrina sendo pregado, é o acomodar. Se a obra é de Deus, se é Ele que faz, se não está acontecendo, é porque Ele não quer. E eu me pergunto se é isso mesmo, entendeu? Então, é muito. Por exemplo, uma pessoa pode falar assim, nessas doutrinas, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, porque se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. E se Ele não for para me salvar, eu também não tenho nada que eu possa fazer. Então a pessoa não se esforça,
não se dedica porque é tudo com Deus, certo? Então eu tento sair disso e jogo a responsabilidade para nós mesmo. Cada um seja responsável, mesmo que no final das contas, lá no fundo, lá no céu, um dia Deus fale, não, quem faz tudo sou eu, beleza, mas aqui na terra você assuma responsabilidades e lute mesmo, lute com todas as forças. É igual Paulo fala, correi, né, a milha, né, corretamente, combati o bom combate. Paulo coloca esses exemplos, trabalhei, vamos trabalhar, né? Não ficar pensando nessas coisas não, pega como se fosse sua responsabilidade, a pessoa tem que aceitar a responsabilidade dela, tá? Não fica jogando para Deus assim como desculpa não, tá? Mesmo que depois lá no futuro a gente descubra que era tudo ele, não importa, agora, nesse momento é o que importa. E aí sim, parte da responsabilidade é aquilo que eu falo, às vezes é difícil de explicar. Não fazer as coisas na força da carne. Tem um versículo lá no Antigo Testamento que as pessoas interpretam errado. Lá fala assim, maldito o homem que confia no homem. Não está falando maldito é o Miguel, se o Miguel confiar no irmão Luiz. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito, maldito o homem que confia no próprio homem, que confia em si mesmo, que é arrogante. E a continuação do versículo é que faz da força do seu próprio braço, que se garante na força da sua própria carne. É isso que se refere. Então, maldito é o arrogante, aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que quer fazer a obra de Deus na força da carne. Ele não consulta a Deus para nada, ele estuda as coisas que ele quer, ele abre os ministérios que ele quer, ele faz tudo do jeito que ele quer, tá? E depois ele vai ter que prestar conta disso. Então nós que somos de Deus, se nós somos de Deus, nós temos que ser guiados por Deus. Jesus dá um exemplo que você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Você precisa ser assim, guiado por Deus. Deus é que sabe para onde você tem que ir. E você tem que ser capaz de captar isso e seguir o caminho que Deus determina para você. E observar as oportunidades. Por exemplo, eu estou lá no meu serviço e eu penso, eu creio, eu quero acreditar que eu estou lá porque Deus quis. Então, no dia que eu sentir que Deus não quer mais eu lá, então eu não vou mais estar lá. Entende? Por exemplo, teve essa pandemia. Eu arrumei um serviço que talvez eu não gostasse dele, mas por conta de estar nesse tipo de serviço, eu passei os 2 anos da pandemia trabalhando em home office em casa. Ou seja, Deus guia a gente. No começo, tinha que ir 2 horas de viagem daqui do Imbu até a Barra Funda, certo? Depois passava lá 6 horas do dia, depois voltava 2 horas de viagem de volta para casa. Então no começo eu não entendia que era bom para mim, que era necessário, mas depois se tornou bom, se tornou necessário. Mas é para o seu próprio conforto isso? Não, eu moro junto com meus pais, são 2 pessoas idosas. Imagina eu me expondo a vírus por aí e trazendo vírus para dentro da casa do pastor, que eu moro com o pastor, contaminando meu pai e a minha mãe, certo? Então, de uma certa forma, parece que foi Deus que guiou as coisas nesse processo, tá? Então eu tento entender, entendeu? As coisas, tento achar sim algum propósito, alguma coisa de Deus está guiando,
Mas eu também entendo, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Você bate um carro e mata uma pessoa no acidente de trânsito. Aquilo dali não tem conserto. Aquilo dali é um negócio que você vai carregar para sempre. E como é que a gente vai falar disso, que tem um propósito de Deus, está entendendo? Então, agora, por exemplo, embora tenha um furacão, lá e o pessoal não tem uma explicação científica, mas a gente sabe que lá no fundo, porque também tem isso, lá no fundo, está determinado sobre esse mundo essas calamidades. E nós sabemos que elas acontecem e que elas vão acontecer e que elas vão se multiplicar e vai acontecer mais calamidades até o ponto desse mundo ficar aos pedaços, né? Não tem uma estabilidade, né? Jesus falou: haverá guerras e rumores de guerras, haverá pestes, haverá terremotos no mundo inteiro. Os crentes vão ser perseguidos e mortos no mundo inteiro. Então tudo isso daí vai acontecer, acontece e vai acontecer. Não tem como fugir disso daí. Isso daí é meio que, não é que Deus quer, mas é uma consequência lá do passado do pecado e está envolvido em toda a história da humanidade e todos os caminhos tortos que a humanidade pegou. São consequências. Então tudo isso daí, imagina que o mundo inteiro, o planeta é uma enorme panela de pressão, que a coisa está cozinhando e está adquirindo pressão e que um dia tudo vai explodir. É mais ou menos por aí, né? No sentido físico, no sentido espiritual. Vamos dizer assim, quando o ser humano começar a matar muito crente, então a panela de pressão vai explodir, porque Deus vai ficar indignado e vai começar a chover pedra de fogo em cima das cabeças das pessoas e tal. E hoje em dia é engraçado, né? Porque a gente fica lendo, os cientistas falam assim, não é tão difícil cair pedras na cabeça das pessoas e tal, mas alguém tão esperto, tão inteligente, tão sábio, ele tornou isso tão mais fácil de acontecer. Ele colocou satélites em volta do mundo, criou uma rede de satélites, e tem satélites, já não bastasse todo o lixo que tinha espacial, então só precisa de algum desequilíbrio magnético para todas essas tranqueiras que foi jogada lá para o espaço cair tudo em cima da cabeça das pessoas. Aí quem está aqui na Terra vai falar, né? Por exemplo, que está caindo pedra de fogo na cabeça dos outros, mas a quantidade de lixo que tem ali para poder cair e machucar as pessoas, só precisa de, sabe quem precisa? Para quem entende um pouco de ciência, só precisa de uma explosão lá no Sol, lá um pulso magnético lá para jogar tudo em cima da gente. Mas o ser humano é assim, o ser humano é inteligente pra caramba, o ser humano é espetacular, as pessoas são muito gênios, é show de bola, assim, show de bola, palmas pra gente. Nós criamos as nossas próprias armadilhas, né? Criamos as nossas próprias armadilhas. Mesma coisa com as bombas nucleares, né? Se tiver um desequilíbrio aí de energia lá do Sol, que é o maior reator nuclear, se ele dá uma onda aí de energia acertar o nosso planeta, aí pode ativar todas as bombas lá que estão escondidas debaixo da Terra, elas começar a explodir, esse planeta virar uma grande bola de fogo. Quem sabe não é isso aí que vai acontecer lá, quando tem lá Jerusalém, lá na Bíblia do Apocalipse, desce fogo do céu e o mundo pega fogo, quem sabe não é exatamente cientificamente explicando, né, a Terra, a Bíblia fala, né, que o Sol vai lamber a Terra, né? Quem sabe não é só uma pequena faísca do Sol ali que acerta a Terra e pega fogo de tudo.
né? Então, assim, quando a gente vai estudando, a gente vai, né, começando a pensar assim, não é tão difícil assim, não, tá? Na verdade é bem fácil do mundo acabar assim, né? E Deus é que guarda a gente. Quando eu vou nos prédios, assim, que eu ando por aí, eu penso assim, as coisas não acontecem de ruim porque Deus guarda o ser humano. Porque aqui no Brasil, se for para poder se garantir na base de técnica, na base de segurança, gente, esse negócio de fazer jeitinho nas coisas, de fazer gato, de fazer gambiarra, o brasileiro faz isso. Você vai num prédio, olha ele todo bonito achando que está seguro, você desmonta os forros ali, as coisas, você vê, você fala assim, meu Deus, vai pegar fogo. Não pega fogo porque Deus não quer, porque Deus tem misericórdia, porque as pessoas fazem tudo errado, não seguem regra nenhuma. Então, se fosse ter uma fiscalização de verdade, se não houvesse propina, mas ia embargar tanto prédio, mas tanto, estou falando de coisas do governo, tá? Estou falando só das empresas privadas que também tem, não. Então começa ali no governo, os órgãos do governo, meu Deus, você ia falar assim, poxa, né? Então tem muita coisa errada no Brasil, mas muita. O ser humano, ele cria um monte de armadilha. O ser humano aqui no Brasil, ele gosta de apagar incêndio, ele espera a coisa acontecer para apagar o incêndio depois. E aí, se a igreja, se os crentes forem guiados por Deus, forem pessoas justas, pessoas honestas, que não aceitam propina e faz o que é certo, aí seria mais seguro. Se houvessem pessoas de Deus trabalhando, fazendo as coisas corretas, seguindo as normas, seguindo as regras, seria tão melhor em todos os aspectos. Então, o crente, ele é testemunha aonde ele estiver. Eu espero que um crente seria um motorista lá de táxi, que ele respeite as regras, seria um piloto de avião, que ele não vá viajar drogado, porque se ele não dormiu bem à noite, que ele, mesmo que ele receba desconto no salário, ele seja honesto e fale, não estou habilitado hoje para pilotar o avião. Sabe, porque são pessoas que têm a orientação divina, que sabem que tem que ser justo, que tem que ser correto, como a Bíblia fala, em todas as coisas, em todos os seus negócios, né? Por exemplo, principalmente as questões de negócios, né? A Bíblia fala para não emprestar dinheiro a juros, com usura, né? A Bíblia fala, por exemplo, para você não ficar devendo. Se você tem condição de pagar, você vai e paga. Não, fala para a pessoa, volta amanhã se você tem condição de pagar hoje. Não, se você tem condição de pagar hoje, paga. Sabe? Não fica enrolando, não seja um enrolão. Trabalha para você ter o que repartir com 7 pessoas e até com 8, né? Para você poder ajudar as pessoas. Então, a Bíblia tem várias orientações para a gente que é crente, e a gente espera que a pessoa que é guiada por Deus, que é transformada a mente, o caráter, que ela seja, na área que for, ela seja o melhor profissional possível, o mais justo, o de mais confiança, né, que faça as coisas de uma maneira mais decente, sem trambiques, sem aceitar propinas, sem coisas erradas, né? Alguém mais quer falar mais algum testemunho? Mais alguma coisa? Alguém tem as horas que eu estou por fora das horas? 10h25. Então, está quase na hora, eu acho. Pastor Samuel, pode falar. Eu vou falar um testemunho. Eu estava em Angola em 2008, ou 2007 mais ou menos. Aí nós fomos numa fazenda lá fazer os pivôs de irrigação. E só estava eu de brasileiro no meio dos africanos, né? Aí montamos 2 tendas, uma tenda para material e outra tenda dos funcionários do tenda militar, tenda grande. Aí eu ali ensinando eles a fazer viga, a fazer armação de ferro, essas coisas. E eu não ia nas
naquelas tendas pegar material, deixava para eles irem, né? Mandava eles ir, eles iam. Quando foi um dia, me deu um estralo assim, passaram uma semana que eu estava lá. Aí vinha muita gente de fora pedir emprego. Operador de máquina, operador de caminhão, essas coisas, motorista. E eles vinham e ficavam naquelas tendas lá. Quando foi um dia, eu fui lá na tenda pegar um arame queimado e dar uma olhada como é que estava o material lá dentro. Quando eu olho assim no monte de roupa, tinha um senhor deitado, daquele monte de roupa ali. Aí eu cheguei, chamei ele e tal, ele levantou. Aí eu falei, o que o senhor tem? O senhor está doente? Ele disse, eu estou com dor no ouvido. Ele estava com o ouvido assim, ó, tudo inflamado. Tudo inflamado assim, tá? Eu não podia nem falar. Aí eu falei, não, o senhor tem que sair daqui. Isso aqui é o lugar que você está deitado aqui, está muita terra, muita coisa. Melhor você sair, você ficar ali fora. Aí eu saí, fui no trailer, né? Eu ia no trailer, peguei uma amoxicilina e vim e dei para ele tomar. Ele tomou a amoxicilina. Depois dei um pouquinho de leite para ele e um pedacinho de pão. Mandei ele molhar um pão no leite, comer. E ele comeu. Ficou ali mais uns 2 dias, dei mais 2 vezes o remédio para ele. Ele sarou, que ele estourou, aquele pulso saiu por fora e tal. Ele ficou bom. Ele pegou e foi embora. Não apareceu mais, foi embora. Passados uns 2 meses, eu estava na outra fazenda um pouco mais à frente. Veio um senhorzinho de bicicleta. Chegou, entrou lá no meio do povo e tal. Foi me cumprimentar. Ô, brasileiro, sei o que. Eu estava lá caído lá, você que me deu um remédio para mim e tal. Aí o Zé Domingos, que estava junto comigo, chegou e falou, não, ele é evangélico. Ele é cristão. Falando para mim, né? Que eu era cristão. Aí ele se identificou, eu também sou. Eu sou pastor da Assembleia de Deus da MEPA. Não sei se o pastor já viu falar. É uma linha da Assembleia de Deus. Na África tem muito isso, chama-se MEPA. Eu conversei com a Tânia uma vez e a Tânia falou que essa igreja é uma igreja assembleiana, da Assembleia de Deus, que tem essa ramificação. E ele era pastor desta igreja. Como na capital tinha muito desemprego, ele estava num bairro, costeando um rio, bem no fundão assim, num vale, sabe? E aí ele sabia que ele ia ter emprego, ele veio então pedir emprego, e ele era um pastor, ele era um pregador do evangelho. Ele tinha lá na senzala onde ele estava, ele tinha um grupo de oração lá, onde eles faziam oração, ele, a mulher dele, os tios dele, os primos, que eles vieram da capital para ali, porque na capital não tinha mais emprego, a guerra tinha acabado, então eles estavam voltando para as terras deles. E ele era um pregador do evangelho. Então Deus me enviou ali, eu senti aquilo, né? Para me dar o remédio para ele se curar e para ele continuar a obra dele lá. Depois eu dei bico para ele, dei umas belistinhas que o pastor Carlos tinha me dado para me levar, eu dei para ele tudo. E ele levou e ia pregar o evangelho lá para os fundão lá. Então foi um exemplo muito grande que eu tive, guardei aquilo no meu coração, né? Que Deus me enviou ali naquele dia, aquele horário, porque ele estava mesmo passando muito mal, eu não sei se ele sobreviveria. Porque a infecção que ele tinha se envolvido era muito grande. Eu dei para ele a amoxicilina, comprimido, que eu tinha lá por causa dessa infecção que tinha muito no mato, né? Muito bom. Realmente se espera, conforme a gente viu aqui o que Jesus falou, que aquele que nasceu de Deus, ele viva como Jesus viveu, né? Então Jesus, ele fala para a gente, vocês são sal, vocês são luz, ide pregar o evangelho, né? Então a nossa vida com Deus, ela deve ser de levar luz para as pessoas, de levar vida para as pessoas, de ser bênção na vida das pessoas, né? E Deus, ele vai nos usar, ele vai nos
colocar no lugar certo, lugar-chave, ele vai trabalhar. A gente não pode menosprezar, igual a irmã que trabalha com crianças, né? Às vezes ela está trabalhando com criança e o trabalho que ela fizer vai ser um impacto muito grande na vida de alguém, que lá no futuro vai ser uma grande bênção na obra de Deus. Então, às vezes a gente não sabe, né? A gente não faz ideia do impacto que é você abrir. Vocês têm hoje um dos maiores teólogos do Brasil, né, que aparece aí na internet e tudo, aquele pastor, o Luiz Saião. Ele era um qualquer, assim como qualquer um de nós aqui do Capão Redondo, lá não sei se perto da igreja do pastor Bonifácio, certo? Hoje ele é um personagem, um pastor, um teólogo importante na igreja brasileira, estudou e tudo. Então, às vezes você pensa, né, que você não está contribuindo, mas você está contribuindo. Mas é preciso, né, ouvir as pequenas coisas. A voz de Deus às vezes nos guia para coisas simples. Às vezes a gente pensa coisas muito complicadas, mas às vezes é uma coisa simples, né? E a gente precisa dessa sensibilidade à voz de Deus. A aula de hoje eu queria tratar sobre isso, né? Que Deus, ele age misteriosamente e ele nos usa, e muitas vezes nós não entendemos logo de cara, muitas vezes nós vamos entender depois, mas é misteriosamente, é sobrenaturalmente, né? Por exemplo, eu olho para essa igreja aqui, tem uma estrutura enorme, muito grande. Talvez hoje a gente está com dificuldade no número de pessoas. Talvez hoje nós poderíamos pensar que nós não somos uma igreja influente, né? Mas nós não sabemos daqui a um ano essa igreja pode estar lotada de pessoas. As coisas podem acontecer de uma hora para outra. Essa igreja pode ser uma das igrejas mais influentes nessa região aqui. Tudo depende de como é o agir de Deus. Olha, lembra do povo de Israel no deserto e do conselho da palavra de Deus. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais o coração. É preciso, quando ouve a voz de Deus, não endurecer o coração. E Deus comunica, e Deus incomoda, e Ele fala uma vez, Ele fala outra vez, e Ele fala uma terceira vez, e nós precisamos estar sensíveis e dar uma resposta positiva para Deus, porque tem uma responsabilidade muito grande nisso. A irmã quer falar? Que vinde a mim, né? As criancinhas. Hoje em dia, a gente vê que a maioria das criancinhas, elas estão como? Carregadas, né? Por quê? Porque a gente vê que elas são leves quando a gente, mesmo que a gente fica, porque eu faço isso aqui, daqui para o outro, se acha que é o pau, né? Estou
realmente. A gente tem que, principalmente, dar para as crianças também, né? Realmente a gente tem muito que aprender com as crianças, porque a criança, né, ela não questiona, ela confia muito, né, no adulto. Se o adulto fala algo, ela entende aquilo como verdade. Então as crianças, quando ela recebe a palavra de Deus, elas têm aquela simplicidade de, ok, vamos fazer como Deus falou. Isso demonstra muita fé. O Dr. Shedd, ele falou algo muito forte, muito pesado sobre a vida cristã, que a nossa não lembro direito a forma, né, como fala, mas a nossa disposição, a nossa disponibilidade, a nossa obediência a Deus, né, ela vem ligada ao quanto que nós temos a Deus em consideração como nosso Deus, como nosso Senhor, né, o quanto nós cremos nele, né, de verdade. É mais ou menos isso. Então, pouca obediência demonstra pouca consideração por Deus, demonstra pouca fé, demonstra que Deus não está sendo Senhor de verdade na nossa vida, que o Senhor de verdade na nossa vida está sendo nós mesmos, né? Então, quanto mais a gente é obediente, mais demonstra que é Deus que está realmente sentado ali no trono, controlando a nossa vida dentro do nosso coração. Então, irmãos, aqui eu falo não é só sobre obediência pura e simples às regras que estão escritas na Bíblia, mas eu falo sobre perceber e ouvir a voz de Deus no dia a dia. Porque Deus fala. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo vai fazer nós lembrarmos que quando nós formos colocados diante de autoridades, o Espírito Santo vai fazer com que nós nos lembremos dos ensinamentos e tenhamos a palavra para falar. Fala, não é para você se preocupar com o que você vai falar, porque é o Espírito Santo que vai falar através de você. Isso é Jesus ensinando. Então, a nossa preparação, nós temos que nos preparar, aprender a Bíblia, decorar, procurar entender, mas chega um momento em que não tem a Bíblia ali, que você está diante da autoridade, não dá tempo de você abrir a Bíblia, você é pego desprevenido, e ali você é arguido, você é questionado sobre a sua fé. E a Bíblia orienta que não é para você se preocupar, eu não sou um pregador, não sei o quê, mas é para você se deixar ser usado, que o Espírito Santo vai falar através de você. E eu falo sempre, é o Espírito da profecia. Assim como qualquer um de vocês pode expulsar o demônio, qualquer um de vocês pode profetizar, pode testemunhar de Jesus. Não existe desculpa, não existe assim falar, eu não sei. Não, é só abrir a boca e deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu estou falando disso, que ser espiritual é ser usado por Deus. É algo a mais, porque uma religião, decorar, saber alguma coisa, de qualquer religião no mundo as pessoas têm isso, mas qualquer religião no mundo não tem Deus falando dentro delas, igual vocês têm. E esse é o diferencial, de que nós estamos servindo ao Deus
único e verdadeiro, o único que existe. E ele interage nesse mundo. Porque se não houvesse interação, então Deus não seria real. Então não tem por que servir a Deus. Mas um cara que nem eu, que estuda, ou que já estudou, que trabalha com tecnologia, que trabalha com ciência, se eu estou aqui para falar que tem algo a mais, é porque eu entendo que tem algo a mais, porque existe algo a mais, algo que dá para você experimentar, que dá para você testar. Por exemplo, vamos voltar lá na Bíblia, um exemplo da Bíblia que prova a existência de Deus, por exemplo. Vamos ver alguma coisa assim. Eu dei um exemplo numa aula uma vez. A profecia lá de capítulo 9 de Daniel das 70 semanas, 700 anos lá antes de Jesus nascer, ele dava ali então praticamente a data do nascimento de Jesus. Mas não bastasse isso, aquela profecia conta a respeito de que Jesus a respeito de que vai nos finais do tempo surgir um anticristo que vai edificar o terceiro templo, certo? Bom, durante 2000 anos praticamente não existiu a mínima chance dessa profecia ser verdadeira, certo? Porque o Israel tinha desaparecido da face da terra. O povo virou um povo nômade que não tinha terra. Mas aí em 1948 eles voltaram para ter a terra dele. Agora é provável, é possível que eles construam o terceiro templo. Então, algo que está escrito lá há mais de 2000 anos está provando que é verdadeiro. Já estava escrito há mais de 2000 anos, né? Eu lembrei aqui do que o professor Rodrigo da Igreja Adventista estava falando. Ele falou, por exemplo, dessa profecia de Daniel, que Jesus ia fazer cessar o sacrifício. Só que ali eu entendo que é o anticristo, né? Na metade da semana faria cessar o sacrifício. Ele atribui a Jesus, talvez ele encaixe ali com os 3 anos e meio de Jesus, e o sacrifício é tirado, porque Jesus foi o cordeiro oferecido. Só que não é isso que a gente vê na história. Na história, Jesus é oferecido, cordeiro verdadeiro, mas o sacrifício não é cessado. O templo continua funcionando até 40 anos depois da morte de Jesus. E 40 anos depois da morte de Jesus, aí sim é que é cessado o sacrifício. Então, não é para encaixar ali, no ponto de vista nosso aqui, dizer que aquele que faz cessar o sacrifício na metade da semana é Jesus, mas sim o próprio anticristo, né? Então, ele vai reconstruir o templo, 3 anos e meio, cessa o sacrifício, né? Ele quer sentar como Deus no templo de Deus. Aí que os judeus vão reconhecer e falar: esse daí não é o Messias. O Messias deve ser aquele que se fala há 2000 anos, o tal de Jesus, porque esse daí está muito estranho, né? A gente pode pensar dessa maneira. Então, por exemplo, o chip, né, que coloca na palma da mão, é muito provável que o chip seja a marca da besta. O Elon Musk, né, ele quer fazer a segunda parte, né, porque só colocando só na palma da mão, a Bíblia fala que é na testa ou na palma da mão. Ele quer colocar na testa, na cabeça, né, o chip que usa a pessoa, através dos pensamentos, comunica com o computador, né? A imagem da besta, eu estava falando para os colegas, foi muitos pensamentos ao longo de muitas épocas falando que poderia ser a imagem da besta. Na época da televisão, falava que a imagem da besta era a televisão. Mas hoje em dia, como nós estamos
ainda mais agora em 2023 com o chat GPT, né, com os robôs, com tudo que existe. É muito provável que a imagem da besta, que o anticristo vai dar vida para aquela imagem, seja um robô. Então é tão fácil de hoje em dia a gente entender isso, que pode ser justamente isso, né? Que o que eu estou querendo dizer, que às vezes estava muito difícil de ser visto como possibilidade de algo real, mas agora está tomando um caminho de possibilidade real. Então começa a ficar mais fácil, né? As nações, nós pensamos durante muitos anos que a globalização seria o caminho do anticristo. Agora o mundo parece que está na contramão da globalização. Mas aí tem um outro caminho, que é os países que sempre foram os países mais fracos do comunismo, por exemplo, eles virem e tomarem o poder no mundo inteiro, né? E vencerem, tirar fora o domínio dos europeus e dos americanos, né? Isso está muito próximo de acontecer. Pode ter uma terceira guerra mundial e esses países governarem o mundo inteiro. Aí fica muito mais fácil de você ter um governo ditatorial mundial, né, nos moldes do nazismo, né, como sempre a gente temeu, porque justamente tem poder agora, na época de agora, nós temos visto justamente o pessoal que tem mais afinidade com esse tipo de governo ditatorial, que não tem nada a ver com democracia nem nada, tomar a frente no mundo, ser os mais fortes, o exército mais forte, a economia mais forte, né? Então muitas coisas ainda podem acontecer e criar um cenário muito complicado para todos os crentes, né? Mas a gente não sabe, pode ser que eles percam, pode ser que tudo volte a ser como era antes, né? Agora é preciso ver o que vai acontecer. Mas não parece ser como foi até agora. Parece ser que é uma nova época. E é engraçado, né, que a China, ela usa a cor vermelha e ela se identifica com o símbolo do dragão. E na Bíblia, o dragão vermelho, lá de Apocalipse, chama muita atenção, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Muitas pessoas tentando acertar o futuro cometem muitos enganos, né? Muitos enganos. Mas o importante é nós estarmos firmes com Deus. De qualquer forma, o nosso país está se afundando no pecado. As pessoas não querem saber de Deus. O país está sob castigo. Mentem o tempo inteiro falando que as coisas estão boas, elas não estão, nem um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer durante esse ano, né? Esse ano parece que pode ser bem ruim para a gente aqui. Ou não, vamos ver. Tudo tem mostrado que as previsões, elas são corretas, elas só não estão acontecendo na época certa que a gente esperava. Mas elas estão acontecendo de uma maneira um pouco mais para frente, um pouco mais devagar, mas estão acontecendo. Estão acontecendo sim, tá? Bem do jeitinho que a gente sempre suspeitou. Então, estão acontecendo. Então vamos orar então para encerrar. Eu peço que o irmão Moisés faça oração para nós encerrarmos a escola dominical, então.